Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser mais um desabafo de uma situação que eu passei, que eu tive que me revoltar para poder sair dela. Hoje eu quero te incentivar a se revoltar um pouco também. Então, eu já não aguentava mais consumir. Mais um vídeo, mais uma série, mais um conteúdo, mais um item em promoção na Shopee, eu já não queria mais saber de consumo. Eu me sentia saturada, sabe? Esse excesso de estímulos sensoriais me causava uma sensação de sobrecarga mental. Fora que parecia que eu não assimilava nada, né? Como se eu acabasse de ler uma coisa e esquecesse. Eu estava esquecendo de tudo que eu ia fazer, sabe? Como se eu estivesse mesmo esgotada, sobrecarregada. Você tem se sentido assim? A própria neurociência já confirma que a rolagem infinita promovida pelas redes sociais, o que é isso? É você ficar ali com o dedinho subindo assim, sabe? Esse mecanismo é altamente viciante, porque ele gera esses fragmentos de compulsão desenfreada em busca de recompensas imediatas, intensificando ainda mais o consumo devido à alta liberação de dopamina. Porém, como diz o neurologista americano Robert Sapolsky, a dopamina não é tanto sobre a busca pelo prazer, mas sobre o prazer pela busca. E como então nós podemos deixar de consumir de fato, deslocando o prazer para o percurso, para o caminho, ao invés dele ser o objetivo final? Porque o que a própria neurociência já tem nos comprovado através de inúmeros estudos é que todas essas atividades que possuem como finalidade, objetivo final, o prazer rápido e momentâneo, é que elas nos causam ainda mais vazio e insatisfação. Porém, existe uma forma de reverter esse processo, e eu vou contar para você hoje. Sabe como você pode deslocar o prazer para o caminho e tornar sua vida mais prazerosa? Através da sua criação. Todos nós somos canais divinos, instrumentos do universo. Deus poderia fazer todas as coisas sozinho, mas ele decidiu dividir essa responsabilidade com a gente. Então, ele opera com e através de nós. Por isso, nós deveríamos estar processando e digerindo tudo que a gente assimila e canalizando aquilo de forma única, deixando a nossa marca no mundo. Sabendo disso, não deveríamos estar conformados com este século, nos anestesiando em uma tentativa de fuga da realidade. Nós deveríamos estar manifestando a realidade dos céus na terra. Acabamos consumindo de forma desmedida, em uma tentativa de tentar nos aliviar, sabe, de diminuir o desconforto de ter que lidar com a realidade, enquanto nós deveríamos estar agindo como sujeitos ativos, como catalisadores de mudança, como arquitetos culturais. E acreditem, cada pessoa carrega consigo a capacidade de alterar a atmosfera e o ambiente à sua volta, através da sua criação. E como fazer isso? Primeiro, se você não sabe o que criar, preste atenção em qual tipo de conteúdo você tem consumido, porque isso indica qual é o nicho que você deve atuar. Você é o seu próprio nicho. Então, tenha atenção em o que desperta a sua curiosidade. Isso é um grande sinal. Segundo, comprometa-se. Lembre-se que existem pessoas que aguardam exatamente o que você tem para oferecer. Somos todos professores, nós aprendemos por imitação desde criança. Terceiro, assuma sua nova postura em relação às pessoas ao seu redor. Eu também fiquei muito tempo esperando sentir coragem, esperando estar pronta, mas sabe de uma coisa? Deus não quer perfeição, ele quer movimento. Ele quer que você confie no que ele já colocou dentro de você. E tem um motivo para você estar assistindo isso. Você é um instrumento divino. E eu gosto muito de uma passagem da Bíblia, no livro de Efésios, que diz exatamente assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Gente, aqui tem uma chave muito poderosa. As boas obras foram preparadas antes mesmo de nós. Ou seja, nós fomos definitivamente feitos para andarmos em boas obras. Porque é como se Deus tivesse nos criado para as boas obras, entende? Então, é responsabilidade minha e sua criar algo. E quando nós entendemos isso, a gente sai de um estado autocentrado e vamos para um estado de entrega. Começamos a expandir a nossa consciência, sabe? Ela sai de um modo de contração e ela começa a ir para um modo de expansão. Você fica mais consciente dos seus dons, do seu propósito e da necessidade das pessoas à sua volta, porque você começa a desenvolver uma consciência que começa a se perguntar o que que eu tenho que pode alterar o ambiente em que eu estou inserido, sabe? O que que eu carrego que pode ajudar a satisfazer ou a suprir a necessidade de alguém? Porque nós somos membros de um mesmo corpo, sabe? Eu tenho algo que você precisa e inevitavelmente você tem algo que eu preciso. Então você começa a sair desse estado de autorreferência, sabe? Eu e meus próprios limites, meus próprios, sabe, meus próprios defeitos, e você começa a desenvolver esse olhar do tipo assim, o que que eu posso fazer para alterar esse lugar que eu estou? Como que eu posso gerar valor para a comunidade que eu estou inserido? Cara, isso é demais. Você começa a se ver como uma peça fundamental de algo muito maior, sabe? Porque você sai desse estado autorreferencial. E o estado de flow,
que é um conceito muito pregado e trazido pela psicologia positiva, é justamente sobre isso. Você sai da sua própria cabeça e se entrega a algo maior, sabe? A essa consciência divina e soberana, você percebe que não é tanto sobre você ou sobre suas limitações ou imperfeições, mas sobre aquele que pode se manifestar e agir através de você. Porque, gente, sério, uma das melhores coisas da vida é quando a gente se tira do holofote, a gente se tira do centro e percebe que a história não é tanto sobre a gente, mas é sobre esse ato de obediência. Porque a diferença entre uma pessoa que valorizou aquilo que ela sabia que ela tinha para entregar e acreditou naquilo, e uma pessoa que não teve tanto sucesso, foi o fato dela perceber que não era tanto sobre ela. Porque ambas as pessoas, essas duas realidades, elas carregavam imperfeições, elas carregavam limitações, sabe? Mas a grande sacada é quando você decide não olhar para isso. Porque a criação, ela é vista como um ato de obediência e manifestação daquilo que Deus já colocou no seu coração. E agora eu vou dar 3 dicas para você começar a criar ainda hoje. Primeiro, identifique o que você já recebeu. Quais mensagens, estudos, vídeos ou experiências te marcaram? Quais ideias vivem te visitando, sabe? Mas você ainda não colocou em prática. Por exemplo, se você tem aprendido sobre neurociência, talvez seja a hora de você compartilhar isso com as pessoas. 2. Escolha um formato de expressão. Seja através da comunicação, seja através da arte, da própria escrita, ou às vezes uma ação prática, sabe? Sirva na sua comunidade, ajude alguém. Se você sabe cozinhar, cozinhe e alegre as pessoas com aquilo que você sabe fazer de melhor. 3. Comece pequeno, mas comece. Não espere perfeição. Grave um vídeo no seu celular, compartilhe uma reflexão com seus amigos, escreva um post no Instagram. Tudo o que você precisa já está disponível. Honre aquele que te criou, dando vida ao que ele colocou dentro de você. Você não precisa de outro lugar nem de outros recursos. Tudo começa onde você já está. E a partir da enorme satisfação que você vai sentir no processo de criação, o seu cérebro automaticamente vai parar de querer essas recompensas rápidas e imediatas, porque você vai estar redirecionando ele para algo que é duradouro, para uma felicidade que é plena, e você vai se sentir completamente satisfeito e preenchido. Então, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te gerado um incômodo, uma revolta, sabe? Para que você saiba que você não tá nesse mundão aí só para consumir. Você está aqui para criar. É isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo.